Nós vamos conversar agora com o Anderson Belloli, ele que é diretor jurídico e executivo da FederaRroz, participa ao vivo conosco pela internet, aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Anderson, obrigado pela sua participação. E uma grande questão e relevante que a gente tem trazido aqui na programação do canal do Boi é que nós temos uma produção brasileira, gaúcha principalmente, que foi colhida, que está no estado do Rio Grande do Sul e que a preocupação deveria ser muito mais voltada para a logística antes de se buscar importar arroz no momento em que o mercado internacional não tem o produto. Como é que vocês da FederaRroz têm avaliado o momento, já que o processo de importação pelo governo federal segue andando mesmo com o posicionamento da FederaRroz, de sindicatos, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul? Como é que você avalia esse momento? Boa tarde. Bem, muito boa tarde, Fabiano, espectadores aqui do Agricultura BR. Como não poderia deixar de ser, a FederaRroz ela avalia este momento que estamos atravessando aqui no estado do Rio Grande do Sul com extrema tristeza. Uma, pelo momento em que enfrentamos a maior dificuldade, a maior tragédia da história do estado do Rio Grande do Sul, em que um sem número de cidades foram simplesmente devastadas. E, além disso, estamos tendo que, além de, neste momento, lutarmos para tentar reconstruir esse estado de alguma forma, nós necessariamente precisamos demandar uma energia absurda, muito grande, para tentar enfrentar essa questão do governo federal, essa importação, sobre o argumento inicial que haveria desabastecimento, e quando, na verdade, o que nós tivemos aqui, Fabiano, eu preciso voltar, alguns pontos aqui, eu preciso voltar 30 dias aqui no tempo para que a gente possa conversar com a tranquilidade necessária e entender o problema. Quando essas enchentes, no final de abril, início de maio, como tu mesmo disseste, o próprio representante da CNA, nós tínhamos lá naquele final de mês 85% da safra já colhida no estado do Rio Grande do Sul e armazenada em silos. Silos esse, que é importante destacar, nós temos 6 regiões arrozeiras no nosso estado. Apenas uma destas regiões arrozeiras foi afetada efetivamente por esses temporais. O que nós tínhamos naquele momento, e entrando nessa questão do preço, que é muito importante destacar? Um final, ou início da safra efetivamente colhida ali, nos meses de abril e maio, o mercado, o varejo, nessas épocas, começa a reduzir o seu estoque, visando já uma queda natural de preço pela entrada da nova safra, para que eles pudessem se reabastecer. Isso é natural, faz parte do jogo de mercado. Ponto. O que houve? Passaram a serem veiculadas algumas informações através da mídia não profissional, através de youtubers, através de instagramers e através do próprio governo federal, dizendo que ia faltar arroz e que ia subir de preço. E como tu bem disseste, houve uma demanda muito grande, totalmente inesperada no momento, em contrapartida que nós tivemos. Nós tivemos ali naquele momento o estado do Rio Grande do Sul absolutamente debaixo d'água, nessa região central, do estado de fora a fora praticamente. Repito, com apenas uma região arrozeira atingida, mas que inviabilizou o escoamento da safra, as vendas para o centro do país, para esses centros consumidores nervosos, e inclusive a emissão de notas, porque o sistema de dados aqui do nosso estado estava fora do ar, ou seja, foi algo momentâneo, ou seja, desde o ano passado que nós temos percebido no governo federal, buscando e falando sobre importação de arroz, de países inclusive como a Venezuela, que depende, inclusive, do nosso arroz aqui para poder ter arroz para a sua população. Então, na verdade, o que nós temos, me parece, é o uso, neste momento, da tragédia que nós estamos vivendo aqui, por parte do governo, para buscar uma forma de importar arroz e talvez antecipar aqui alguma questão política que a gente não prefere não se imiscuir neste momento. Agora, a verdade é que nós não temos risco de desabastecimento, tanto é que os dados da Conab, inclusive, dão conta de uma safra, Fabiano, maior neste ano do que do próprio ano passado, se nós pegarmos em termos de Brasil. Então, infelizmente, o que eu posso dizer para esse início de conversa aqui, de passando a bola para ficar bacana aqui para o nosso telespectador, é que não há alternativa a nós não lamentar profundamente essa decisão do governo federal. Anderson, as preocupações, elas são presentes e eu fico imaginando o que o produtor de arroz do estado do Rio Grande do Sul está pensando no momento e o que o consumidor, principalmente aquele consumidor mais simples, ele também está
está pensando agora? Né, por conta de toda a movimentação e, de certo modo, algum terrorismo em relação a risco de abastecimento. Né? Essa frase foi utilizada em diversos momentos pelo governo federal e também na mídia não especializada. Então, preocupação para esses dois, né? O consumidor mais simples e o produtor rural gaúcho. Como que esse produtor, principalmente, que neste momento a gente consegue ter um pouco mais de informação, como que este produtor, no momento, ele está em relação a recursos financeiros, aos recursos que ele necessita para manter esse arroz que está estocado, para tirar o resto, colher o resto do arroz que está em campo? Como é que está essa situação para ele? Em relação ao arrozeiro, pensamos o seguinte: devemos imaginar o estado do Rio Grande do Sul dividido ao meio. Tem a parte de cima, norte, e a parte de baixo. A parte de baixo é onde se tem arroz. Então tem esse pequeno produtor rural, que é essa região que foi afetada, que são pequenos produtores rurais. Então esse pequeno produtor rural teve não só a safra muitas vezes prejudicada, mas implementos, colheitadeiras, sua casa, inclusive o solo dessas áreas foi muito prejudicado. Então teremos que fazer um trabalho inclusive com esses produtores, né? E precisamos de recursos para isso, para recuperar o solo dessas propriedades. Então esse é um produtor que tem a ver diretamente com esse assunto. Tem esse outro produtor das demais regiões que eu referi, que por sua vez está com a safra colhida, mas está perdendo muita soja. 70%, 80% dessas áreas desse produtor hoje, e é por isso que o setor conseguiu, e isso tem a ver com o nosso assunto, o setor conseguiu um equilíbrio nos últimos anos, graças ao fato de ter arroz, ter soja, ter exportagem, ter diminuído a área, ajustando a demanda à oferta, uma questão de mercado, de sobrevivência, e agora entra o governo, e tem a ver com a tua pergunta, muito boa a tua pergunta, inclusive, entra o governo com uma decisão assodada, de afogadilho, precipitada, sem qualquer fundamento em dados, em ciência, isso é muito triste, com uma informação dessa que prejudique, e aí sim, Fabiano, mais uma vez, parabéns pelo teu comentário, prejudique esse pequeno produtor, da depressão central, aqui dessa região central do estado, e prejudica, sobretudo, o consumidor mais vulnerável econômica e socialmente do nosso país, dos grandes centros consumidores. Então, repito, essa medida, sob o aspecto político, social, ela é extremamente infeliz. Mas vamos além. Não é à toa que a CNA ingressou com a cassação judicial, porque nós percebemos ali, a Federarroz já se habilitou também para participar como amicus curiae, como não poderia deixar de ser. Existe uma série de ilegalidades a princípios fundamentais da nossa ordem econômica que nós podemos discorrer aqui, caso tenhamos tempo aqui. E tendo em vista todo este cenário, vamos imaginar aqui que nós tenhamos essa importação de arroz. E essa importação de arroz, ela tende a ficar mais cara do ponto de vista econômico. Não precisa ser economista para entender que tentar comprar no momento em que não tem para fazer aquisição, no cenário internacional, traz um processo de inflação internacional. Isso causou até nos países do Mercosul, a Indonésia também parece que subiu o preço em relação a arroz, mas enfim, se esse arroz vier a ser importado mesmo, dentro dessa métrica que já foi definida, né, em volume, o que isso vai fazer no mercado brasileiro, uma vez que se há perdas no Rio Grande do Sul, elas são muito menores do que essa possibilidade de importação que foi colocada? Uma safra menor no mundo aumenta o valor de mercado. Uma procura maior no Mercosul aumenta o valor de mercado. E é justamente por esta razão, como não poderia deixar de ser, que esta procura maior neste mês de maio, depois de tudo que aconteceu, que nós já falamos aqui, teve uma elevação no preço. O que não bate com tudo aquilo que o governo vinha dizendo, e justamente os próprios dados dos órgãos de pesquisa demonstram que o arroz vinha sofrendo, inclusive, uma deflação. Então, o que nós podemos ter, e é difícil prever as consequências disso, né? O que nós podemos ter é uma maximização, potencializar aquilo que já vinha acontecendo no nosso país, que é a redução de área de arroz, consequentemente menos oferta e um preço daqui a 1, 2, 3 anos, 2, 3, 4 safras, muito maior ao consumidor. Então, me parece que essa decisão do governo federal, além de, repito, política, institucional e socialmente ser infeliz, ser precipitado, ser assodado e prejudicar o nosso país, porque ele bota, em um momento em que o Rio Grande do Sul precisa da ajuda, porque o Rio Grande do Sul está destruído. Eu estava no aeroporto agora aqui, nós estamos tentando drenar o aeroporto do Rio Grande do Sul, porque nós vamos ficar sem aeroporto aqui até dezembro ou fevereiro. Então, um momento de calamidade no estado.
o governo federal adota uma medida que pode prejudicar imensamente um dos poucos setores que ainda teve condição de ficar de pé neste estado. E o Brasil todo ajudou, eu agradeço aqui como gaúcho que sou. Então, a decisão do governo ela pode gerar uma série de reflexos, Fabiano, extremamente imprevisíveis para a nossa produção, além de trabalhar em detrimento do que é feito no solo brasileiro, com todas as regras sociais, todas as regras ambientais, todas as regras sanitárias, né, com todo um cuidado. Nós podemos trazer arroz ou alguns produtos de fora do país, prejudicando enormemente, não o arrozeiro do Rio Grande do Sul somente, mas prejudicando esse estado, que está debaixo d'água ainda, e além de prejudicar a médio e longo prazo, e isso vai chegar gradativamente, lentamente em todo o Brasil, esse dano vai chegar no Brasil. Então, é muita lástima que nós estamos enxergando isso que vem acontecendo no nosso estado, no nosso país.